Cosmologia Bíblica. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Todo o universo é regido pelas 3 leis apontadas por Nikola Tesla, considerado um dos maiores gênios que a humanidade já teve. O experimento do Dr. Masaru Emoto aponta para um padrão nas moléculas da água. Mostrando que ela é capaz de registrar o resultado da sequência das ondas vibracionais causadas pelo som. Quando o Messias diz que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai da boca do homem, ele aqui nos revela um segredo que poucos sabem. Vamos falar em termos de vibração. O homem tem em sua matriz biológica cerca de 60% da sua composição dada em água. Este elemento possui uma espécie de registro memorial, capaz de executar uma recomposição no formato de suas moléculas ao receber registros vibracionais. As elites mundiais possuem pleno conhecimento desse profundo segredo e utilizam-se dessa matriz para implementar a execução de suas agendas de controle de massas. Em 1939, o então ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, determinou que o padrão vibracional alemão fosse alterado para 440 Hz. Segundo ele, tal frequência causaria caos social, desarmonia e vulnerabilidade psíquica das pessoas, o que ajudaria as tropas nazistas a ascender sobre os demais povos. Mesmo estando em plena guerra em 1940, um ano após a determinação alemã, os Estados Unidos da América, por meio do lobby das Forças Armadas e grupos econômicos, também adotaram tal frequência e em 1959, a Organização Internacional de Padronização, chamada ISO, determinou que tudo fosse ligado ao universo musical. Gravações,
radiodifusão, afinação de instrumentos e diversos outros segmentos que funcionam em ondas sonoras, adotasse essa tal padronização. O Dr. Leonard G. Horowitz é especializado em persuasão da mídia. Publicou um artigo chamado Musical Cue Control, ou controle de culto musical. Ele afirma que a indústria musical está sendo usada para massificar populações inteiras, gerando maior agressividade, agitação psicossocial e sofrimento emocional nas pessoas, podendo gerar até mesmo dor física. Tudo isso estaria sendo feito de forma subliminar, como forma de dominação de massas. A primeira vez que Ivan Yanakiev ouviu um instrumento afinado a 432 Hz, ele disse: "Parecia que estava ouvindo Deus falar." Juntamente a Alexandros Gerales, Yanakiev cofundou a Orquestra 432. O grupo é composto por 12 instrumentistas de corda, dos melhores conjuntos do país, e liderado por 2 maestros. Todos trabalham por nada além de vontade de explorar e professar o poder da frequência especial. A frequência de 432 ciclos por segundo, ou chamados Hertz, é considerada o padrão vibracional do universo, de acordo com as linhas numéricas da sequência Fibonacci. Assim como apontou Tesla, todo o universo funciona também em padrões vibracionais. Estes ciclos apontam para essa frequência de ondas que geram o formato da criação biológica divina. O som do raio vibra em uma frequência sonora de 8 Hz.
Na numerologia bíblica, esse número refere-se ao ciclo do infinito, pois é também apontado como o oitavo dia da criação, ou seja, o dia após o julgamento final. Dia esse que nunca terá fim. O número 8, multiplicado por 54, obtemos o resultado de 432, a frequência vibracional divina. Diversas vezes nas Escrituras se ouviu a voz de Deus, em meio a raios e trovões, que vibram na frequência de 8 Hz. O sono é dividido em várias fases. Cada uma delas apresenta um estágio fisiológico específico. Os 5 estágios do sono formam um ciclo, durante cerca de 90 minutos para cada um. Desta forma, um ciclo do sono é repetido de 4 a 5 vezes por noite. Basicamente, podemos dividir o sono em 2 fases. Rapid Eye Movement, chamada fase REM, ou movimento rápido de olhos, e a chamada NREM, movimento não rápido dos olhos. O estado do NREM corresponde a 75% do período do sono, sendo dividido em 4 fases. O primeiro estágio é a fase alfa de sonolência, onde o indivíduo começa a sentir as primeiras sensações do sono. O segundo estágio é a fase beta, que dura em média de 5 a 15 minutos, onde a atividade cardíaca é reduzida, há um relaxamento dos músculos e a temperatura do corpo cai. O estágio 3 é o gama, muito semelhante com o estágio 4. Diferencia-se apenas em relação ao nível de profundidade do sono, no qual apresenta-se um pouco menor. E o estágio 4 é o Epsilon, dura cerca de 40 minutos. É a fase mais profunda do sono. Na fase NREM é onde ocorre a secreção da somatotrofina, um dos hormônios do crescimento, sendo também essencial para a recuperação de energia física. É na fase NREM que realmente existe o descanso profundo e menor atividade neural. Após a fase 4, o indivíduo retorna ao estágio 3, ao estágio 2 e entra na fase REM, repetindo o ciclo até o momento do retorno da atividade cerebral. As emissões de TV são feitas a partir da frequência 5 vezes 107 Hz, ou 50 MHz. É costume classificar as ondas de TV em bandas de frequência chamadas faixa de frequência, que são VHF, Very High Frequency, que funciona entre 54 MHz e 216 MHz. Ou UHF, Ultra High Frequency, que funciona entre 470 MHz a 890 MHz.
A historiadora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Regina Helena Alves da Silva, comenta que a televisão, ao fazer uso de manipulação de imagens, pode influenciar a história, caso não haja registros da mesma imagem sem estar manipulada. Além das elites controlarem as informações difundidas pela mídia, ela também coloca o espectador em estado de transe neural, levando o indivíduo ao estado mais profundo do sono REM, mesmo estando de olhos abertos, fazendo com que seu subconsciente absorva as informações passadas e obedeça e dê credibilidade a tudo que está sendo dito. O controle da elite mundial vem através de milênios manipulando a mente das massas. Paulo, em sua carta aos Romanos, já advertia sobre esse controle mundial que vivenciamos arduamente nos dias de hoje, preparando o domínio do chamado abominável da desolação. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.